Olhem só o que temos aqui. Garotos, a camponesa que acha que pode bancar a heroína. A voz de Beckham Whitmore Terceu ecoa pelo bosque de carvalhos com a crueldade casual de alguém que nunca enfrentou consequências. A 6 metros do chão da floresta, Marlo Brennan balança de um laço improvisado. Seu uniforme de enfermeira está rasgado e sujo de terra. Sangue escorre de um corte na têmpora. A corda morde seu pescoço enquanto seus pés chutam desesperadamente o vazio, procurando um apoio que não existe. Abaixo dela, 3 adolescentes em impecáveis uniformes da Whitmore Academy formam um círculo frouxo, seus sapatos de grife esmagando folhas secas com indiferença deliberada. Beckham ergue o iPhone, gravando com a firmeza de quem documenta uma tarde comum de terça-feira, enquanto o sol de outono filtra-se pelo dossel e projeta sombras salpicadas sobre o que deveria ser uma cena pacífica de Connecticut. 47 segundos, anuncia Sterling Ashford, consultando seu caríssimo relógio suíço com a precisão de um cientista cronometrando um experimento. Esse é o tempo que o cérebro humano consegue funcionar sem fluxo adequado de oxigênio antes que os danos permanentes comecem. Sua voz traz a fascinação distante de alguém descrevendo um caso médico interessante, não uma vida humana pendurada por um fio. Thaddeus Cromwell circula o tronco como um predador, sua vara de lacrosse batendo contra a casca em um ritmo irregular que acompanha o coração vacilante de Marlo. Acha que ela vai durar mais do que a última? Pergunta, num tom que sugere que já jogaram esse jogo antes. Mas Marlo Brennan não se debate do jeito caótico e apavorado que seus agressores esperam. Apesar da pressão aumentando em seu crânio e da sensação de queimação no peito, seus movimentos são controlados e deliberados. Seus olhos cinzentos, já começando a ficar avermelhados pelos capilares rompidos, examinam o dossel acima com a avaliação metódica de quem passou a vida lendo situações de crise. Em seu pulso, sob a corda, há queimaduras e arranhões da subida violenta pela árvore de carvalho. Seu relógio inteligente médico pulsa com um brilho vermelho de urgência. Frequência cardíaca, 142 batimentos por minuto e subindo. Saturação de oxigênio, 89%, e caindo. Mas o dispositivo não está apenas monitorando seus sinais vitais. Está recebendo-os e transmitindo-os através de 15 quilômetros do interior de Connecticut, para outro equipamento preso ao pulso do homem que divide sua cama há 5 anos. Se assistir alguém manter-se completamente calmo enquanto pende de uma árvore faz você se perguntar o que realmente está acontecendo aqui, aperte o botão de curtir e inscreva-se agora mesmo. E se estas histórias sobre força oculta e justiça inesperada ajudam você a sentir-se menos impotente em sua própria vida, o botão de agradecimento abaixo realmente me ajuda a compartilhar mais delas. Agora veja o que esses garotos não sabem sobre a camponesa que acabaram de sentenciar à morte. 12 minutos antes deste momento que mudaria para sempre 3 jovens vidas, Marlo fazia o que fazia todas as terças-feiras depois do turno da noite, no Hospital Geral do Condado de Hartford. A manhã de outono estava fresca com a promessa de inverno, e a cerca entre a pequena fazenda de sua família e os vastos terrenos da Whitmore Academy precisava de cuidados antes da primeira neve. Ela avançava entre os postes gastos, com a graça eficiente de quem fazia aquele trabalho desde a infância, seu cinto de ferramentas tilintando suavemente enquanto testava a tensão dos arames e substituía as partes apodrecidas. Aos 28 anos, Marlo carregava-se com a confiança silenciosa de quem já tinha visto a humanidade em seu estado mais vulnerável e aprendera a não vacilar. 5 anos de enfermagem de emergência haviam esculpido paciência e precisão em seus ossos, ensinando-a a ler os sinais sutis que separavam os que sobreviveriam dos que não sobreviveriam. Suas mãos, marcadas por cicatrizes de um acidente na infância com a enfardadeira de feno do pai, moviam-se com a mesma certeza firme fosse para aplicar um soro em vítima de acidente de carro, ou consertar a cerca que protegera o gado da família por 3 gerações. A fazenda dos Brennan
não era muito vistosa se comparada aos gramados cuidados e esculturas importadas da Whitmore Academy ao lado. 40 acres de pasto, uma casa de fazenda centenária que rangia durante tempestades de inverno, e um celeiro vermelho que pendia levemente para o leste, desde que um tornado o atingira em 2018. Mas era deles, comprada com o seguro de vida do avô de Marlo e mantida através da determinação teimosa que construíra metade da Nova Inglaterra. O marido de Marlo, Garrett, estava em algum lugar acima das nuvens em seu helicóptero médico, correndo contra o tempo para resgatar um operário de construção preso em um desabamento em Waterbury. Ao longo dos anos, eles haviam desenvolvido sua própria linguagem, uma combinação de sinais manuais militares que ele aprendera como médico do exército e da terminologia médica abreviada que ela usava no pronto-socorro. Quando as palavras não eram suficientes, eles tinham outras formas de se comunicar através da distância e das circunstâncias. O relógio inteligente em seu pulso era mais do que um monitor de exercícios ou um dispositivo de comunicação. Era um fio de vida que a conectava ao homem que lhe ensinara que o amor podia ser ao mesmo tempo terno e tático, suave e ferozmente protetor. Garrett o havia programado pessoalmente com alertas personalizados e protocolos de emergência que teriam impressionado os engenheiros da empresa de tecnologia que o fabricara. Ele se preocupava com ela, com a natureza isolada de sua propriedade e as longas horas que passava sozinha, enquanto ele voava em missões de resgate por 3 condados. Suas preocupações não eram paranoicas. 6 meses atrás, Marlo fora a enfermeira de plantão quando um estudante da Whitmore Academy foi levado ao pronto-socorro após ter sofrido uma overdose em uma festa fora do campus. 17 anos, inconsciente, com um nível de álcool no sangue que deveria tê-lo matado e cocaína suficiente no organismo para parar seu coração. Ela trabalhou por 40 minutos para estabilizá-lo, enquanto o médico responsável ligava para os pais e para a polícia. O garoto sobreviveu, mas sua expulsão de Whitmore causou ondas de choque na comunidade fechada de famílias ricas que mandavam seus filhos para a de academia particular. Marlo recebeu ligações anônimas durante semanas, vozes distorcidas eletronicamente, advertindo-a sobre as consequências de se intrometer em assuntos que não eram da sua conta. Ela denunciou as chamadas ao xerife local, que tomou notas com a expressão cansada de quem sabia exatamente de onde vinham as ameaças, mas não tinha capital político para persegui-las. O assédio acabou por cessar, mas Marlo sabia que não tinha sido esquecido. Em uma comunidade onde a reputação era moeda e o silêncio era comprado com doações às causas certas, ela se marcara como alguém que não podia ser confiável para desviar o olhar quando fosse necessário. A ferida mais profunda, aquela que a mantinha acordada durante as poucas horas entre seus turnos no hospital, remontava a 3 anos antes. Sua prima Hayley, apenas 15 anos e brilhante o bastante para conquistar uma bolsa acadêmica integral em Whitmore Academy. Apesar de vir de uma família que media riqueza em hectares e não em carteiras de ações, Hayley foi encontrada morta em seu quarto de dormitório, em uma manhã de domingo de outubro, pendurada por um laço feito de lençol preso à porta do banheiro. A investigação oficial durou menos de 1 semana. Suicídio, concluiu o relatório, causado pela pressão acadêmica e dificuldades de adaptação social. A família Brennan recebeu a oferta de um acordo substancial para evitar um processo por homicídio culposo. Dinheiro que teria salvo a fazenda das hipotecas que obrigavam Marlo a trabalhar turnos duplos no hospital. Eles recusaram, exigindo respostas que nunca vieram. Marlo conduziu sua própria investigação, usando seu treinamento médico para examinar o relatório da autópsia e sua crescente rede de contatos policiais para fazer as perguntas que não tinham sido feitas. As marcas de ligadura no pescoço de Hayley eram inconsistentes com suicídio por enforcamento. O ângulo estava errado. A distribuição da pressão sugeria que ela estava inconsciente antes de o laço ser aplicado. E havia feridas defensivas em suas mãos, explicadas como arranhões auto-infligidos
mas sem acesso às câmeras de segurança do dormitório, que convenientemente haviam falhado naquele fim de semana, ou aos testemunhos de estudantes treinados por advogados caros para não lembrar de nada em comum. As suspeitas de Marlowe permaneceram exatamente isso: suspeitas. O caso foi encerrado. Hayley foi enterrada no cemitério da família atrás da casa de fazenda, e a vida seguiu em frente com a sensação oca de que a justiça havia sido comprada e paga por pessoas que podiam arcar com isso. Desde então, Marlowe passou a fazer de sua missão saber o que acontecia nas sombras de Whitmore Academy. Voluntariou-se para o turno da madrugada no hospital, justamente porque a colocava em contato com as consequências dos adolescentes ricos que se acreditavam intocáveis. Cada overdose, cada agressão, cada acidente suspeito que passava por sua sala de emergência era documentado em um diário pessoal que ela mantinha trancado no baú de esperança da avó. Ela não buscava vingança. Marlowe Brennan não tinha o temperamento para a vendetta, mas estava reunindo provas, construindo um caso que algum dia poderia dar a outra família a resposta que ela nunca recebera sobre a morte de Hayley. O som que interrompeu seu concerto na cerca não foi o ruído usual da excelência acadêmica cuidadosamente orquestrada de Whitmore. Foi um grito, alto e desesperado. O grito atravessava o ar de outono vindo do bosque de carvalhos, que marcava a fronteira entre as duas propriedades. Marlowe largou o alicate de arame e correu em direção ao som, seus instintos de enfermeira sobrepondo-se à cautela que 5 anos de ameaças anônimas haviam lhe ensinado. O que encontrou no bosque foi um quadro que faria perfeito sentido para qualquer pessoa que entendesse o ecossistema social da Whitmore Academy. Kingsley Reeves, 16 anos e tremendo de terror, estava sendo arrastada em direção ao enorme carvalho no centro do bosque por 3 rapazes cujos nomes Marlowe reconheceu a partir dos registros hospitalares que vinha coletando havia 3 anos. Beckham Whitmore III, filho do diretor da academia e herdeiro de uma fortuna farmacêutica construída sobre contratos governamentais e captura regulatória. Thaddeus Cromwell, cujo pai representava Connecticut no Senado dos Estados Unidos e cujo histórico de votos sobre reforma da justiça juvenil de repente fazia todo o sentido. Sterling Ashford, cujo império imobiliário familiar incluía metade das propriedades comerciais de 3 condados e que possuía os recursos legais capazes de fazer testemunhas inconvenientes desaparecerem em limbos administrativos. Eles já haviam preparado um laço com corda de escalada, o mesmo tipo usado no programa de educação de aventura da academia, e tentavam forçá-lo sobre a cabeça de Kingsley, enquanto ela lutava com a força desesperada de quem entendia exatamente o que estava acontecendo consigo. Parem! A voz de Marlowe carregava na autoridade que usava no pronto-socorro, quando segundos importavam e a hesitação podia custar vidas. Soltem-na! Os 3 garotos se viraram para ela com expressões de aborrecimento em vez de surpresa, como se fosse apenas um adulto interrompendo um jogo e não testemunhando uma tentativa de assassinato. Beckham manteve o aperto na corda enquanto estudava Marlowe com o cálculo frio de quem avalia se ela representava uma ameaça ou apenas um incômodo. "Isso não é da sua conta, garota da fazenda", disse Sterling, com o tom de desdém casual que vinha de uma vida cercada de criados e empregados acostumados a não questionar suas ações. "Continue andando." Mas Marlowe já avançava, seu treinamento médico catalogando automaticamente a cena em busca de sinais de lesão e perigo imediato. Os pulsos de Kingsley estavam amarrados com abraçadeiras plásticas que haviam cortado fundo o suficiente para sangrar. Seu rosto estava inchado de tanto chorar e de pelo menos um golpe significativo na bochecha esquerda. Mais crítico ainda, já havia marcas de ligadura em seu pescoço de uma tentativa anterior com o laço, indicando que não era a primeira vez que tentavam enforcá-la. "Ela precisa de atenção médica", disse Marlowe, aproximando-se apesar de cada instinto de sobrevivência gritar para recuar. "Essas abraçadeiras estão cortando a circulação das mãos dela, e ela apresenta sinais de concussão." Thaddeus riu, um som como vidro se quebrando que ecoou entre os carvalhos.
Atenção médica? Ela não vai precisar de atenção médica para onde está indo. As marcas de corda no pescoço dela sugerem... Continuou Marlo, sua voz assumindo o distanciamento clínico que usava com pacientes de trauma, cujos ferimentos eram graves demais para a emoção. O enforcamento é mais complicado do que as pessoas pensam. Se errar o ângulo, em vez de uma morte rápida por quebra do pescoço, acontece a estrangulação lenta. Leva de 3 a 7 minutos para a inconsciência completa, dependendo do peso corporal e da posição da ligadura. Durante esse tempo, ainda há atividade cerebral suficiente para a vítima sentir todo o processo. Suas palavras pretendiam chocá-los, fazê-los perceber o horror do que estavam tentando, mas em vez disso pareceram energizar os rapazes com a fascinação doentia de quem detém o poder sobre a vida e a morte sem consequência alguma. É mesmo? Disse Beckham, apertando mais a corda. Parece que você entende bastante de enforcamentos, garota da fazenda. Talvez queira uma experiência em primeira mão. O ataque veio por trás, executado com a precisão que denunciava treinos caros e anos de prática em lacrosse. Thaddeus girou sua vara composta em um arco largo, mirando a base do crânio de Marlo, um golpe que a teria deixado inconsciente e possivelmente fraturado suas vértebras cervicais. Mas Marlo estava esperando. 3 anos se perguntando sobre a morte de Hayley a haviam ensinado a ler os sinais de violência crescente, e 5 anos como enfermeira de emergência lhe haviam dado os reflexos para reagir quando frações de segundo importavam. Ela se abaixou e rolou para a esquerda, a vara assobiando pelo ar onde sua cabeça estivera um instante antes. Sterling já estava pronto com o spray de pimenta, um frasco de grau profissional que liberava uma nuvem de óleo-resina capsicum projetada para incapacitar um adulto plenamente desenvolvido. A névoa química atingiu Marlo no rosto e no peito superior, desencadeando imediatamente um tipo de dor que tornava quase impossível qualquer pensamento racional. Seus olhos se fecharam com força, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Seu sistema respiratório entrou em espasmos que faziam a respiração parecer afogamento. Cega e ofegante, sentiu mãos agarrando seus braços e pernas, levantando-a do chão com a coordenação eficiente de quem já havia feito isso antes. Através da névoa da dor química, ela ouviu Kingsley gritar seu nome, implorando aos garotos que parassem, prometendo que nunca contaria a ninguém o que tinha testemunhado se apenas a deixassem ir. Tarde demais para isso. A voz de Beckham veio de cima, enquanto a içavam pela árvore de carvalho, usando um sistema de cordas e roldanas claramente preparado de antemão. Ela já viu demais e sabe demais. Essa camponesa anda fazendo perguntas sobre coisas que não são da conta dela. O laço foi colocado ao redor do pescoço de Marlo com eficiência treinada, apertado com a precisão de quem tinha experiência em vez de improviso. Quando seus pés deixaram o último galho sólido e ela balançou no ar outonal, um pensamento ecoou com clareza perfeita em sua mente. Eles já tinham feito isso antes, provavelmente com Hayley, e fariam de novo com outras se ela não sobrevivesse para detê-los. Mas Marlo Brennan vinha se preparando para esse momento havia 3 anos, mesmo sem saber. Sua mão direita encontrou o smartwatch, os dedos se movendo pelo visor com a memória muscular que não exigia visão nem pensamento consciente. 3 toques rápidos, depois um pressionar longo, depois um padrão de vibrações curtas e longas que formavam uma mensagem no código Morse, modificado que ela e Garrett haviam criado durante o namoro. TRI 47. Emergência. Localização árvore. 47 segundos até ação crítica. A 15 milhas dali, voando a 3,000 pés acima da Rota 9 com um operário preso a uma prancha de resgate no compartimento médico de seu helicóptero, Garrett Brennan sentiu seu próprio smartwatch vibrar contra o pulso em um padrão que fez o sangue gelar em suas veias. Pendurada no carvalho, Marlo forçou-se a parar de se debater do modo caótico que seus agressores esperavam. Em vez disso, começou a respirar no padrão controlado que aprendera com um cirurgião de trauma que havia sobrevivido a afogamento simulado durante o serviço militar no Afeganistão.
4 segundos inalando pelo nariz, 7 segundos segurando a respiração, 8 segundos exalando pelos lábios semicerrados. A técnica ativava o sistema nervoso parasimpático, diminuindo sua frequência cardíaca e reduzindo o consumo de oxigênio, mantendo-a consciente pelo maior tempo possível, 47 segundos. Esse era o tempo que precisava sobreviver. E o tempo que 3 adolescentes ricos tinham para aprender que algumas pessoas eram mais perigosas do que aparentavam. Observando-a pendurada ali, mantendo-se tão calma enquanto sabia exatamente o que estava por vir. O que você teria feito nesses 47 segundos? Comente abaixo. Você teria entrado em pânico ou acha que teria mantido esse tipo de controle? 6 metros abaixo, Kingsley Reeves tinha parado de gritar. O silêncio era mais ameaçador do que seu terror anterior. E quando Marlo conseguiu forçar os olhos inchados a se abrirem o suficiente para enxergar, ela entendeu o motivo. A garota já não estava mais presa com abraçadeiras. Suas mãos estavam livres, e ela segurava algo que brilhava à luz filtrada pelo dossel de carvalhos. A tela de um smartphone acesa, a lente da câmera apontada para cima, focando nos galhos onde Marlo balançava em seu laço improvisado. Sterling Ashford foi o primeiro a perceber. Seus instintos privilegiados de autopreservação, finalmente se sobrepondo à excitação de ter poder sobre a vida e a morte. Que diabos você pensa que está fazendo com isso? A voz de Kingsley, quando finalmente falou, carregava uma firmeza que não existira em seu terror anterior. Gravando tudo, exatamente como você me ensinou, Sterling. Lembra que você disse que eu devia sempre gravar tudo para minha própria proteção? A ironia atingiu os garotos como uma revelação. Sterling havia dado esse conselho a Kingsley 3 meses antes, quando começaram a namorar, e ele queria protegê-la do que chamava de complicações que poderiam surgir do nosso relacionamento. Ele pensava em encontros consensuais, que poderiam ser mal interpretados, ou em conversas privadas que poderiam ser tiradas de contexto por colegas invejosos. Nunca considerou que suas próprias palavras pudessem se voltar contra ele. "Me dê esse telefone agora", exigiu Thaddeus, dando um passo em direção a Kingsley, enquanto mantinha um olho em Marlo, que girava lentamente acima deles. "Não", respondeu Kingsley simplesmente. "Eu estou gravando desde antes de vocês me agarrarem. Tudo. As coisas que disseram sobre as outras garotas a quem fizeram isso. O jeito que vocês falaram sobre fazer parecer suicídio depois. Tudo isso." O rosto de Beckham passou rapidamente por uma sequência de emoções. Surpresa, raiva, medo e, finalmente, cálculo. "Você está blefando. Não poderia estar gravando desde o começo. Nós pegamos seu telefone." "Vocês pegaram meu iPhone", corrigiu Kingsley. "Este é meu celular reserva. O que eu escondo para emergências." Foi o Sterling quem me ensinou esse truque também. Ele disse: "Pessoas ricas sempre têm planos de reserva para os planos de reserva." Marlo sentia sua consciência começar a fragmentar-se nas bordas. A corda em torno de seu pescoço estava cortando as artérias carótidas que levavam sangue ao cérebro, e nem mesmo sua respiração controlada poderia compensar indefinidamente. Sua visão desenvolvia o efeito de túnel cinza que precede o apagão completo, e sua audição ficava abafada à medida que seu sistema cardiovascular começava a falhar. Mas ela ainda podia ver o smartwatch, ainda podia ver o cronômetro que havia ativado ao enviar o sinal de emergência para Garrett. Restavam 37 segundos até o helicóptero de seu marido alcançar o bosque. 37 segundos para permanecer consciente e viva. Enquanto 3 adolescentes decidiam se cortariam suas perdas ou eliminariam todas as testemunhas, o som que chegou primeiro não foi o das hélices do helicóptero, mas algo ainda mais distintivo para qualquer um que tivesse crescido na zona rural de Connecticut. O ronco grave de um motor a diesel forçado ao máximo desempenho, acompanhado pelo chiado característico de pneus off-road, agarrando em terra solta e folhas caídas. Uma viatura do departamento do xerife se aproximava rapidamente pelas estradas da floresta
que ligavam a fazenda dos Brennan à rede mais ampla de serviços de emergência do condado de Hartford. Alguém chamou a polícia, disse Sterling, com a voz tensa, o tipo de pânico de quem percebe que todo o dinheiro e influência da família talvez não sejam suficientes para fazer desaparecer esse problema em particular. Eu chamei, disse Kingsley, erguendo seu celular reserva. Logo depois que comecei a gravar, descagem automática para o 911. A ligação está conectada há 8 minutos. Eles ouviram tudo. O som característico do helicóptero chegou então, crescendo a cada segundo enquanto Garrett conduzia a aeronave em uma velocidade que violava todos os protocolos de segurança do manual de transporte médico. Em sua visão em declínio, Marlowe pôde ver o facho de busca da aeronave, cortando o dossel da floresta, guiado pelas coordenadas de GPS que seu smartwatch transmitia continuamente desde que ela ativara o sinal de emergência. 30, 29, 28. Seus pés encontraram algo sólido. Um galho para o qual vinha se movendo inconscientemente durante sua luta controlada, usando a memória muscular das tardes de infância passadas, escalando aqueles mesmos carvalhos para escapar das tarefas domésticas. A pressão em seu pescoço diminuiu o suficiente para permitir que um fino fluxo de sangue oxigenado alcançasse seu cérebro, comprando a consciência de que precisava para o que viria a seguir. Porque Marlowe Brennan ainda tinha uma última carta na manga. Uma surpresa final que 3 adolescentes ricos não poderiam ter previsto, mesmo que tivessem passado anos estudando sua vítima em vez de subestimá-la. A mulher pendurada no carvalho não era apenas uma enfermeira que havia tropeçado por acaso em seu campo de caça, mas a mulher que vinha caçando-os por 3 anos, reunindo provas de seus crimes e esperando pelo momento em que pudesse garantir que a justiça por Haley e todas as outras vítimas finalmente fosse feita. E 47 segundos estavam prestes a se tornar o minuto mais importante da vida deles. O galho sob os pés de Marlowe sustentou seu peso por exatamente 3 segundos antes que a física e 30 anos de clima de Connecticut cobrassem seu preço inevitável. A madeira podre se partiu com um estalo que ecoou pelo bosque como um tiro, lançando-a de volta ao ar aberto, enquanto fragmentos choviam sobre os garotos abaixo. Um pedaço irregular atingiu Thaddeus no ombro, rasgando sua camisa polo de grife e provocando sangue que ele olhou com a expressão chocada de alguém que nunca havia experimentado consequência pessoal por suas ações. Restavam 27 segundos em sua contagem mental, e Marlowe executou a manobra que salvaria sua vida ou a terminaria. Usando o impulso do balanço, levou os joelhos ao peito e chutou para cima com ambos os pés, prendendo a corda acima do laço em uma tesoura entre os tornozelos. A técnica não era algo aprendido em treinamento militar ou aulas de autodefesa, mas em verões ajudando seu avô a colher maçãs dos galhos mais altos do pomar. A pressão ao redor do pescoço diminuiu talvez em 20%, não o suficiente para respirar normalmente, mas o bastante para manter a consciência pelos segundos críticos à frente. O sangue voltou a correr para o cérebro de Marlowe, privado de oxigênio, em uma onda de clareza dolorosa, trazendo consigo a hiperconsciência que muitas vezes precede a morte ou a sobrevivência milagrosa. Sterling avançou contra o celular de Kingsley, mas ela já havia antecipado o movimento e recuou na direção do som da viatura do xerife que se aproximava. Seu polegar deslizava pela tela com eficiência treinada, carregando o vídeo simultaneamente para vários serviços de nuvem, enquanto mantinha a conexão ao vivo com o 911, que transmitia os crimes deles por 3 condados. Sua garota estúpida, rosnou Beckham, abandonando o ar casual quando a realidade da situação finalmente penetrou em sua consciência privilegiada. Você tem ideia do que acabou de fazer? Você sabe quem nós somos? Quem são nossas famílias? Eu sei exatamente quem vocês são, respondeu Kingsley, a voz firme apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto machucado. Vocês são os garotos que mataram Haley Brennan há 3 anos e fizeram parecer suicídio. Ela me contou sobre vocês antes de morrer, sobre os jogos que jogavam, sobre como escolhiam garotas que não seriam lembradas.
A confissão pairou no ar de outono como uma presença física, confirmando o que Marlo suspeitava havia 3 anos, mas nunca pudera provar com sua visão em declínio. Ela viu os garotos trocarem olhares que carregavam anos de culpa compartilhada, momentos de conspiração, o peso de um segredo que os unia em cumplicidade mútua. 15 segundos. O turbilhão das hélices do helicóptero começava a agitar o dossel acima deles, fazendo folhas douradas descerem em espiral como confete em um funeral, através dos galhos de carvalho. Marlo podia ver a câmera de imagem térmica da aeronave, rastreando as assinaturas de calor, registrando tudo para o banco de dados da aviação federal. Provas que seriam inadmissíveis em tribunal, mas inestimáveis para estabelecer um padrão de comportamento. 10 segundos. Marlo soltou o aperto dos tornozelos na corda e torceu o corpo em um giro controlado, usando o impulso rotacional para balançar em direção ao maior galho ao alcance. Suas pontas dos dedos roçaram a casca do carvalho, polida por décadas de intempéries, agarrando apenas o suficiente para interromper o movimento pendular. 7 segundos. A delegada Maria Santos irrompeu pela vegetação com sua arma de serviço em punho, absorvendo a cena com a avaliação rápida de quem vinha esperando exatamente aquele cenário. Atrás dela vinha a detetive Esperonza Valdez, cuja investigação sobre a Whitmore Academy estava se acumulando para esse momento havia 18 meses. 5 segundos. O helicóptero de Garrett desceu pela abertura do dossel, como um anjo de precisão mecânica, seu holofote cortando o bosque com acuidade cirúrgica. Os alto-falantes externos da aeronave chiaram quando sua voz ecoou, calma e profissional, apesar do peso pessoal que fazia suas mãos tremerem nos controles. 3 segundos. Os pés de Marlo encontraram o enorme galho horizontal que sustentara gerações de balanços e aventuras de infância. Ela puxou o laço para fora da cabeça, com movimentos desajeitados pela falta de oxigênio e pela cascata de adrenalina que acompanha a sobrevivência contra todas as probabilidades. 1 segundo. A corda, de repente aliviada de seu peso, chicoteou para cima no dossel, onde ficou presa entre os galhos mais altos, como uma acusação escrita contra o céu. 0. Marlo desabou sobre o galho que se tornara sua salvação, ofegante por um ar que tinha gosto de liberdade e de justiça adiada, mas não negada. A reação dos garotos ao serem flagrados foi exatamente o que a detetive Valdez previra durante seus meses de vigilância. Sterling imediatamente acionou os protocolos de gerenciamento de crises da família, ligando para o advogado cujo número estava programado em seu telefone para esse tipo de situação. Thaddeus iniciou o processo de dissociação psicológica que famílias ricas usavam para proteger seus filhos das consequências, alegando que havia sido coagido pelos outros e era ele próprio vítima de pressão dos colegas. Mas foi a resposta de Beckham que revelou a verdadeira profundidade de seus crimes. Em vez de negar ou se esquivar, ele olhou diretamente para a câmera de Kingsley e falou com a confiança casual de alguém que nunca havia sido responsabilizado por nada em sua vida. Você não tem ideia do que está enfrentando, disse, sua voz carregando a autoridade preguiçosa do poder herdado. É assim que o mundo realmente funciona. Algumas pessoas importam e outras não. Hayley não importava. Essa garota da fazenda não importa. Você não importa. Mas nós importamos, porque nossas famílias construíram este estado e tudo o que existe nele. A confissão foi mais completa do que a detetive Valdez ousara esperar durante os 2 anos em que vinha construindo seu caso contra a elite da Whitmore Academy. Mas foi o que veio a seguir que transformou uma simples acusação de agressão em algo capaz de remodelar todo o sistema de justiça criminal de Connecticut. Não é como se não tivéssemos feito isso antes, continuou Beckham, aparentemente alheio ao fato de que suas palavras estavam sendo gravadas por vários dispositivos ao mesmo tempo. Lembram de Marcus Webb, Sarah Chen, aquele bolsista de Bridgeport cujo nome nem consigo lembrar? Todos aprenderam a mesma lição que Hayley aprendeu: processo e consequências.
A delegada Santos avançou com as algemas que tilintaram suavemente no silêncio repentino. Beckham Whitmore, você está preso por tentativa de homicídio, conspiração e cumplicidade em múltiplos assassinatos. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas aparentemente escolheu renunciar a esse direito da forma mais espetacular possível. A evacuação médica de Marlowe durou 17 minutos, durante os quais Garrett trabalhou com a calma eficiente que já salvara dezenas de vidas em sua carreira militar e civil. Seus ferimentos eram graves, mas não permanentes, marcas de ligadura ao redor do pescoço que desapareceriam em semanas, queimaduras químicas do spray de pimenta que responderam bem à irrigação salina, e o tipo de estresse traumático que exigiria meses de terapia para ser plenamente processado. Mas ela estava viva, consciente e lúcida o suficiente para fornecer uma declaração preliminar à detetive Valdez, enquanto o equipamento médico do helicóptero monitorava seus sinais vitais. O sistema de gravação embutido na comunicação da aeronave capturou cada palavra, criando um registro probatório que se provaria crucial nos julgamentos que se seguiriam. Isso não foi aleatório, disse Marlowe, a voz rouca pela queimadura da corda, mas clara em sua certeza. Eles vêm me vigiando desde que salvei aquele garoto da overdose. Sabiam que eu estava investigando a morte de Haley. Isso foi para me silenciar de forma definitiva. A detetive Valdez assentiu, já organizando mentalmente as provas que sustentariam múltiplas acusações de homicídio contra os 3 rapazes. O vídeo do smartphone, as imagens térmicas do helicóptero, a gravação do 911 e agora o testemunho de Marlowe criavam uma estrutura acusatória que nem mesmo os advogados mais caros conseguiriam desmontar. O caderno na minha cozinha, continuou Marlowe, olhando diretamente para o dispositivo de gravação. Tudo o que documentei sobre a Whitmore Academy está lá. Cada morte suspeita, cada encobrimento, cada família que foi paga para permanecer em silêncio. 3 anos de provas. Em menos de 6 horas após as prisões, a história havia explodido nas redes sociais com a força de um terremoto de justiça social. A hashtag What a Whitmore Accountability começou a ser tendência nacional quando os veículos de imprensa divulgaram as imagens dramáticas de 3 adolescentes ricos sendo levados algemados enquanto a vítima se recuperava em um helicóptero que literalmente descera dos céus para salvá-la. Mas foi o surgimento de outras vítimas que transformou a narrativa de um incidente isolado em uma exposição sistemática de corrupção institucional. Marcus Webb, relatado como suicídio 2 anos antes, deixara um diário detalhado descrevendo meses de assédio pelos mesmos 3 garotos. A família de Sarah Chen fora pressionada a aceitar um acordo e um contrato de confidencialidade após a morte da filha ser classificada como afogamento acidental durante uma festa fora do campus. O estudante bolsista de Bridgeport, que Beckham descartara tão casualmente, chamava-se Jordan Williams, e sua avó guardara cada bilhete ameaçador, cada ligação anônima, cada peça de evidência que a polícia havia lhe dito ser insuficiente para a acusação. Ela aguardara este momento por 4 anos, esperando que alguém com recursos e determinação finalmente conectasse os pontos que sozinha não conseguira. 17 ex-alunos da Whitmore Academy se apresentaram na primeira semana, descrevendo uma cultura de intimidação sistemática que visava qualquer um que ameaçasse a hierarquia social mantida pelas famílias mais poderosas da escola. Os padrões eram consistentes em múltiplos anos e perfis de vítimas, isolamento, assédio crescente e, por fim, violência encoberta pela influência familiar e pela cumplicidade institucional. A renúncia do diretor Whitmore veio numa manhã de quinta-feira, entregue por meio de seu advogado, para evitar o cerco da mídia que transformara o campus impecável da academia em um campo de batalha de caminhões de transmissão e repórteres investigativos. O Departamento de Educação de Connecticut anunciou uma revisão abrangente das políticas e procedimentos da escola, enquanto o FBI abriu uma investigação federal sobre possíveis violações de direitos civis.
Os processos legais se desenrolaram com a precisão metódica de uma justiça finalmente liberada após anos de contenção. Sterling Ashford, enfrentando a possibilidade de prisão perpétua como adulto, foi o primeiro a cooperar com os promotores em troca de uma pena reduzida. Seu testemunho revelou a existência do chamado Comitê das Consequências, um grupo de famílias influentes que coordenava respostas para problemas que ameaçavam o futuro de seus filhos. As atividades do comitê iam muito além da Whitmore Academy, envolvendo policiais cujos filhos recebiam preferência em admissões universitárias, juízes cujas campanhas eram financiadas pelas mesmas corporações e políticos cujos votos sobre a reforma da justiça juvenil de repente faziam todo sentido quando vistos sob a lente da influência pessoal em vez da política pública. O pai de Thaddeus Cromwell, o senador Marcus Cromwell, anunciou sua renúncia ao Congresso, em vez de enfrentar a investigação de ética que inevitavelmente seguiria ao julgamento de seu filho. A dinastia política da família Cromwell, construída ao longo de 3 gerações de cuidadosa gestão de eleitorado e doações estratégicas, desmoronou em menos de um mês, à medida que jornalistas investigativos descobriam décadas de encobrimentos semelhantes. Beckham Whitmore III recebeu uma sentença de 25 anos, à prisão perpétua por múltiplas acusações de homicídio em 2º grau, com base no arcabouço legal estabelecido por sua própria confissão gravada e nas provas físicas que a detetive Valdez vinha acumulando havia 2 anos. O império farmacêutico de seu pai perdeu 60% do valor de suas ações em 6 meses, quando os reguladores federais começaram a examinar os dados de ensaios clínicos da empresa, com o tipo de escrutínio que antes era desviado pela influência política. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido a criação da Fundação Haley Brennan. Financiada inicialmente pelos acordos judiciais que as famílias finalmente se sentiram seguras para mover contra a Whitmore Academy e sua rede de cúmplices, a fundação passou a fornecer defesa legal para famílias cujos filhos haviam sido vitimizados por estruturas de poder institucionais, garantindo que futuros casos não fossem enterrados sob camadas de privilégio e influência. Marlowe voltou a trabalhar no Hospital Geral do Condado de Hartford, 3 meses após o incidente. As cicatrizes em seu pescoço mal eram visíveis sob a gola de seu uniforme, mas sua presença estava fundamentalmente alterada pela experiência de sobreviver a uma tentativa de assassinato. Ela havia desenvolvido o que os especialistas em trauma chamavam de hipervigilância, uma consciência aguda de seu ambiente e das pessoas ao seu redor. Mas em vez de limitar sua eficácia como enfermeira, a condição parecia aprimorar sua capacidade de perceber os sinais sutis de sofrimento em seus pacientes. Ela estava de plantão noturno em uma terça-feira de dezembro, quando seu smartwatch vibrou com uma mensagem recebida de um número desconhecido. O texto era breve, não ameaçador, mas de alguma forma mais sombrio do que qualquer uma das intimidações anônimas que recebera durante sua investigação sobre a morte de Haley. O comitê manda lembranças. O que aconteceu com aqueles garotos foi lamentável, mas ajustes necessários foram feitos. O sistema é mais resiliente do que você imagina. Marlowe mostrou a mensagem para a detetive Valdez, que esperava algo assim, mas desejava que não viesse tão cedo. As acusações haviam desmantelado uma rede de influência, mas aparentemente despertaram algo maior e mais sofisticado em resposta. Isso não acabou, disse Valdez, estudando a mensagem com o reconhecimento sombrio de quem entendia que a vitória em uma batalha muitas vezes apenas revelava a dimensão da guerra maior. O que conquistamos aqui enviou uma mensagem, mas também chamou a atenção de pessoas que preferem permanecer invisíveis. Naquela noite, Marlowe ficou junto ao túmulo de Haley no cemitério da família, atrás da casa de fazenda, colocando flores frescas em uma lápide que agora parecia menos um memorial de derrota e mais um monumento à justiça inevitável. O vento de dezembro trazia o cheiro da neve e a promessa de um inverno que testaria os alicerces construídos durante o outono das revelações. Seu telefone vibrou novamente com outro número desconhecido. Desta vez, era uma chamada de voz que ela atendeu, apesar de cada instinto lhe dizer para ignorar.
A voz do outro lado estava distorcida eletronicamente, mas de algum modo era familiar, trazendo ecos de conversas que ela lembrava da infância, de visitas a parentes que não via há anos. Eu sei o que realmente aconteceu com Hayley, disse a voz. Eu sei porque ela foi morta, e sei quem deu a ordem, mas só posso contar pessoalmente, e só posso me encontrar com você sozinha. Marlo olhou através do cemitério em direção às luzes da Whitmore Academy, onde novos alunos já se acomodavam nos dormitórios que haviam sido minuciosamente vasculhados e monitorados por agentes federais. A ameaça imediata havia sido neutralizada, mas o sistema que a criara estava se adaptando, evoluindo, preparando novas estratégias para se proteger de futuras exposições. Existem lutas que não terminam quando você as vence, disse Marlo a Garrett naquela noite, enquanto ambos permaneciam acordados na escuridão do quarto da fazenda. Elas apenas se movem para outros campos de batalha. Então nós vamos lutar nesse novo campo de batalha, ele respondeu, sua mão encontrando a dela sob as colchas feitas por sua avó, em um tempo diferente de incerteza e luta. Mas desta vez, saberemos contra o que estamos lutando. E não estaremos lutando sozinhos. O bosque de carvalhos erguia-se recortado contra um céu cheio de estrelas, seus galhos alcançando possibilidades que nenhum dos dois podia imaginar plenamente. A corda havia desaparecido, cortada pelos agentes federais como prova, mas a árvore permanecia como monumento à sobrevivência e ao tipo de justiça que às vezes exigia que pessoas comuns arriscassem tudo pela chance de provocar uma mudança extraordinária. A guerra contra a corrupção institucional que protegia predadores privilegiados conquistara sua primeira grande vitória. Mas guerras, Marlo entendia agora, não eram vencidas em batalhas únicas, e sim pelo compromisso sustentado de enfrentar cada novo embate com a mesma determinação que a sustentara durante 47 segundos pendurada em um carvalho, recusando-se a se render. Ao longe, o bater das hélices de um helicóptero cortava o ar gelado do inverno, carregando a emergência de outra pessoa em direção à salvação de outra pessoa. O som era um lembrete de que todos os dias traziam novas crises, novas oportunidades para pessoas comuns escolherem entre segurança e justiça, entre sobrevivência e o tipo de coragem que mudava o mundo, uma vítima resgatada por vez. E na casa da fazenda, onde aprendera que o amor podia ser tanto terno quanto ferozmente protetor, Marlo Brennan se preparava para qualquer escuridão que o próximo capítulo trouxesse. Na manhã seguinte, chegou uma entrega inesperada à fazenda dos Brennan. Nenhum caminhão, nenhuma marca de serviço postal, apenas um envelope pardo enfiado entre a porta de tela e a moldura de madeira envelhecida que protegiam a família havia 3 gerações. O nome de Marlo estava escrito na frente em uma caligrafia que fez seu coração disparar. Ela reconheceu a letra cuidadosa dos cartões de aniversário e das cartas de Natal que haviam parado de chegar 3 anos antes. A caligrafia de Hayley, inconfundível em sua precisão e no jeito como colocava pequenos corações sobre os I, em vez de pontos simples. Dentro havia uma única fotografia que nunca aparecera em nenhum arquivo de investigação. Hayley, viva e sorridente, ao lado de uma jovem cujo rosto estava parcialmente encoberto pelas sombras, mas cujo crachá de enfermeira era claramente visível. No verso, naquela mesma caligrafia familiar, havia uma data de 2 semanas antes da morte de Hayley e uma mensagem que mudou tudo o que Marlo pensava saber sobre os últimos dias da prima. Alguns segredos valem a pena morrer para proteger. Outros valem a pena viver para revelar. A escolha sempre foi sua, Marlo. Sempre foi. A fotografia tremia em suas mãos quando ela percebeu que a morte de Hayley não fora o fim de sua investigação sobre os crimes de Whitmore, mas o início de algo muito mais complexo. Um plano cuidadosamente orquestrado que levara 3 anos para se concretizar e que sempre fora destinado a culminar com Marlo pendurada naquele carvalho. Porque algumas batalhas, ela entendia agora, exigiam mártires dispostos a sobreviver.